alimentar bem e praticar atividades físicas não é novidade para conquistar uma vida saudável. Mas até que ponto se preocupar com a alimentação e com a frequência de exercícios é realmente bom para o corpo? No Papo de Juventude de hoje, vamos conversar sobre transtornos alimentares. A busca pelo corpo perfeito, sem orientação médica e controle, pode gerar doenças em que uma pessoa fica tão preocupada com a comida e com o peso que acaba não conseguindo pensar em outra coisa. Quem está aqui comigo e vai participar da conversa de hoje é a deputada Ana Paula Rechuan e estudantes e profissionais de nutrição. Gente, muito obrigada pela presença de vocês no programa de hoje. Obrigada, deputada. Dava, você é nutricionista. Quais são esses transtornos alimentares? Então, Priscila, o que acontece? Na anorexia, né, que é quando a pessoa tem a ausência, ela não come, ela deixa de comer. Acontece dela ter anemia ferropriva pela baixa ingesta de carnes, então ela pode ter desmaios, pode ter uma hipoglicemia também, queda de cabelo, amenorreia, que é a ausência da menstruação. Entre outros, por exemplo, unhas quebradiças, queda de cabelo. E isso são consequências da anorexia, no caso? Isso são consequências da anorexia. Mas existe bulimia, compulsão alimentar? Isso, no caso a bulimia, tem uma vertente diferente. A pessoa ela mantém mais ou menos o IMC da normalidade, é uma doença um pouco mais silenciosa. E o que acontece? Na hora que a pessoa induz o vômito, ela aumenta a acidez, assim, o pH do estômago, ela pode causar úlceras, ela pode ter problemas assim de autoafirmação. Então, na bulimia é um pouco difícil de diagnosticar a bulimia do que uma anorexia. Sim. Mas ambos são transtornos assim que são, em termos nutricionais, acarretam grandes perdas e pode, no caso da anorexia mais grave, causar até o óbito, né, se a pessoa não tivesse cuidado. Aqui, quem está aqui comigo é a deputada Ana Paula Rechuan. Deputada, para falar quem está nos assistindo também, além de parlamentar, a senhora é cardiologista, ligada à área médica. Ele tocou num ponto importante, que são as consequências desses transtornos, né, pessoa? Isso. A primeira questão é a dificuldade no diagnóstico. A anorexia, normalmente, é mais fácil porque a pessoa perde peso. Então, aquela perda rápida desperta o olhar do familiar ou de alguém que convive com a pessoa e tal. A bulimia, a pessoa não perde peso, ela come compulsivamente e depois estimula o vômito ou usa medicações, né, como diuréticos, laxantes, ela quer eliminar aquilo que a fez engordar. Então, isso já pode provocar doenças, né, e doenças graves, chegando a poder provocar a morte. A anorexia principalmente, porque a pessoa entra no estado máximo de desnutrição. Então, nós temos hoje no mundo cerca de 70 milhões de pessoas com distúrbio alimentar. E desses, 10 a 20% podem morrer pela anorexia. E o porquê que morre? Porque você perde todos os nutrientes, né? Você entra no seu estado de desnutrição total, mesmo a pessoa não consegue, no final ela não consegue mais se alimentar em nada, porque é uma pessoa que chegou na extrema magreza e ela ainda se enxerga gorda. Então, ela se enxerga gorda, ela se olha no espelho, ela está pele e osso e não adianta. Né? Então, assim, é um problema muito sério, sim, porque hoje existe um culto pela magreza. Exatamente. Da sociedade. Para chegar até esse ponto de anorexia e bulimia, existem umas causas, né? Está muito ligada à parte psicológica, né, deputada? Muito ligada, né? Normalmente, primeiro, existe um culto da beleza. Então, existe um estigma de que bonita é que a mulher magra é mais bonita, mais feliz, consegue arrumar namorado mais fácil, né? Então, hoje, a sociedade busca aquela beleza que é da manequim, né? Então, existe a busca por isso. E uma busca sem limites. Então, o que você tem? Uma obsessão pela magreza. Então, não é por saúde. Porque nós, como cardiologistas, né, a gente orienta que as pessoas tenham um controle de peso, que não se engordem, que esteja dentro de um MC, que é o índice de massa corporal, que é uma relação do peso com a altura, dentro de uma normalidade. Acima do 25, né, ou abaixo do 18, isso não é normal. Então, mas a sociedade hoje, o que a gente vê? Tudo é muito rápido. Então, as pessoas veem coisas no Facebook, no Instagram e querem também emagrecer no mesmo ritmo. Esse é um ponto importante, a questão da internet, né? Enfim, qualquer um pode ter acesso a qualquer informação, acaba seguindo informações que estão na internet sem orientação médica, o detox da vida, né? Luísa, você também
é nutricionista. Você vê muito isso, assim, na parte até numa conversa entre as amigas, rola esse assunto de, eu vi uma dieta legal, vou seguir, vou tentar? Rola porque os perfis, hoje em dia, tem muitos perfis no Instagram, até no YouTube, né, que são voltados para isso, para essa moda fitness, de uma alimentação saudável. Não só de alimentação também, até de atividade física mesmo, em academia. Isso é muito perigoso, né? É muito perigoso porque as pessoas querem seguir aquilo, querem ter uma alimentação boa, mas isso gera muitos problemas, porque as pessoas acabam tendo uma paranoia, acabam ficando paranoicas muitas vezes com isso e gera um problema particular até com o corpo, as pessoas vão ficando... Acaba rolando uma neurose, né? Assim... E isso é o que pode provocar muitas vezes os distúrbios alimentares, a anorexia e a bulimia. Dava, quando você quando atende os pacientes, você percebe isso neles? Assim, eles já chegam já dando exemplos, né? Já querendo um corpo que seguir. Isso sempre acontece, né? Assim, às vezes chega muitas pessoas de academia que procuram assim resultados rápidos e querem, sabe, ficarem com o corpo perfeito de maneira imediata. Só que assim, eu acho que em primeiro lugar, tem que trabalhar assim a cabeça da pessoa, porque quando a gente fala dieta, as pessoas ficam, poxa, dieta é uma coisa negativa, né? Assim, soa como uma coisa chata. Só que assim, se nós fizermos um plano alimentar, conseguindo passar para aquele paciente, para aquela pessoa, que aquilo vai mudar a vida dela, de uma maneira que desperte nela o interesse de ter um corpo melhor, de ter uma vida saudável, porque muitas vezes acontece isso, a pessoa vai em busca da saúde, só que depois que ela consegue essa saúde, ela parte para a estética. E aí já entram outros recursos, remédios, né, ilegais, assim, que podem acarretar problemas na saúde. Então, eu encontro muito, assim, pacientes que, por exemplo, atletas, assim, eles já são pessoas que já têm um foco em fazer a dieta, mas para uma pessoa iniciante, eu acho que tem que ter, ainda mais se a pessoa tiver algum distúrbio, for obesa, eu não vou simplesmente passar uma dieta para ela, olha, segue isso aqui que vai dar tudo certo, porque a pessoa não vai ligar. Por isso que eu preciso de um apoio de um psiquiatra, de um psicólogo, para ter um trabalho primeiro aqui, para depois a gente resolver aqui. Você falou numa questão de suplementação, que rola muito esse assunto dentro da academia. Diego, você frequenta a academia, como é que é esse papo dentro da academia? Existe isso mesmo? Um amigo indicar uma coisa, acaba seguindo sem orientação médica? Existe muito, e infelizmente sem um acompanhamento com uma pessoa do ramo no meio. Então as pessoas querem, foi o que o Davo falou, ficar forte da noite pro dia, né? Ver notícias na internet e quer seguir aquele ídolo, né? Porque o cara é forte, só que não sabe que por trás daquilo tudo engloba tudo isso que ele falou, né? É um conjunto, né? É um conjunto, não é então tomar um suplemento que vai ficar forte, não é só alimentação que vai ficar com o corpo bonito, não tem a pílula mágica, senão todos seriam bonitos e fortes. E nada se conquista rápido, né? Tudo na nossa vida tem um tempo para se conquistar. Agora, eu só vou tomar whey. Whey é proteína, né? Não só whey. Só que depende da quantidade. A própria suplementação pode causar Pode, porque né? a proteína pode causar lesão renal. Lesões renais graves. Eu tenho vários jovens hipertensos por conta de uso de proteína, porque causaram lesão renal. Você pode chegar até a insuficiência renal, né? Porque a molécula é grande e ela destrói o rim. Então, tudo pode, dentro de um limite. É importante o quê? Que se passe por um nutricionista, se passe por um colega médico, para que seja feito um plano alimentar, um plano de suplemento individualizado. Porque cada pessoa é uma pessoa, né? Então, e cada um tem um objetivo, né? Então, é importante que tenha alguém ali delineando os limites, né, e dando também o apoio psicológico, que é muito importante em todo o processo de emagrecimento ou de combate aos transtornos alimentares. Nós temos como, tanto a bulimia quanto a anorexia, elas são distúrbios psicológicos. Elas são distúrbios mentais. São considerados distúrbios mentais. Essas pessoas, quando têm o diagnóstico, elas precisam de um atendimento multidisciplinar.
né? Desde um psicólogo, um terapeuta e remédios e também um acompanhamento nutricional, porque essas pessoas têm que reaprender a se alimentar. Né? Elas perderam todo... E descobrir o motivo, que, por exemplo, uma pessoa pode ter desenvolvido uma bulimia ou uma anorexia por ter sofrido bullying na escola, né? Por ter sido um gordinho que foi excluído do ambiente social, porque tudo que as pessoas querem é se socializar. Pode ter certeza que é. Então ela quer ser respeitada pela sociedade, ser ouvido na sociedade, e aí, para entrar no meio, ela acaba, se o corpo for uma forma de bloqueio, ela acaba tentando modificar o corpo para tentar se articular com as pessoas. E no final acontece o contrário. No final, eles são mais isolados. O anorético passa a ficar tão fraco que ele dorme o dia todo. Não consegue nem se socializar, né? Ele não, o aprendizado dele fica ruim, né? Fica mais feio, porque o cabelo cai, a unha quebra, como foi dito aqui. Né? E as alterações emocionais também, uma diminuição da libido, do interesse sexual. Então, assim, o que começou, a ideia do bem acabou se tornando deletério, podendo levar a pessoa à morte. Pois é, são consequências muito graves que precisam ser tratadas, né? E também, fazendo só um adendo, né, a suplementação é que nem o próprio nome diz, é suplementar, não é alimentar. Então a gente tem que aprender primeiro a organizar nossa alimentação, procurar um profissional da área de nutrição, e porque o suplemento, ele é caso você precise, aí nós passaríamos um suplemento. Uma carência, então, como o Davo falou, justamente a suplementação, o nome já diz, né? Caso você tenha alguma carência na sua alimentação, caso você necessite de um aporte maior de proteínas ou de carboidratos ou de gorduras. É uma aliada a uma alimentação saudável. Exatamente. Né? Não é só ela que vai resolver o problema. A gente... Pode falar, Luciana. E uma alimentação de 3 em 3 horas, né? Para a pessoa estar adaptada, ela tem que também adaptar a vida, né? Socialmente, levar as frutinhas, o lanchinho na bolsa. Esse é um assunto que a gente vai conversar daqui a pouquinho, que a gente vai para um breve intervalo. Não sai daí não, que a gente volta já já.